Que Deus seja conosco, seja louvado, engrandecido em todas as coisas que a gente faz sempre. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu oro para que Deus esteja conosco, esteja comigo na palavra, na ministração da palavra dele. Amém. Hoje essa semana eu estava orando, né? Quando eu vou me preparar para poder fazer a pregação, quando me é pedido, e agora tem sido todo domingo de ceia, eu já venho a semana toda pensando na mensagem e vou lendo, né, a Bíblia, e os textos vão vindo, eu vou confrontando e as coisas vão se elaborando, né? Até que num dia X eu seleciono para poder montar como vai ser a mensagem exatamente, né? Mas assim, os textos, as coisas todas, a mensagem, o texto já foi todo sendo passado na minha cabeça, né? Enfim, então hoje eu estou tentando falar com o mais calma possível para poder entrar nos tópicos e não me esquecer de tudo que eu pensei em falar, que eu gostaria de falar. Então, muitas vezes quando eu começo a falar, eu esqueço aquilo que eu queria falar, né? Enfim, então hoje eu queria começar a falar para a igreja que essa igreja é uma igreja diferente. Uma das coisas que aconteceu hoje, por exemplo, que conforme estava falando durante a semana, eu vou pensando na mensagem, e aí hoje aconteceu mais uma coisa que me fez pensar um pouco mais, né? Quando eu estava estudando sobre o livro de Apocalipse, calhou de hoje ser o capítulo 12. E o capítulo 12 de Apocalipse, conforme o pastor Francisco falou, ele é cheio de interpretações aí no mundo, né? De todos os tipos. Cada um querendo puxar a sardinha para o seu próprio lado, né? E aí vem a postura dessa igreja. Quando eu estava na Igreja Batista em Vital Brasil, e antes disso, né, tinha uma coisa que eu não encontrava nessas igrejas. Eu estava já há alguns anos agora, né, mas na época eu estava ainda aprendendo muito sobre a palavra de Deus, estava lendo muita Bíblia, e eu tinha uma coisa que era a seguinte: as pessoas falavam e não tinha espaço para você poder se aprofundar na palavra de Deus. Elas pegavam 1, 2 versículos da NVI, da NTLH e assim ia, falava aquilo ali e acabou. E você não tinha espaço para crescimento, não tinha espaço para questionamento. Se você visse alguma coisa diferente na Bíblia que estava escrito, mesmo nas células, que seria uma coisa mais intimista, você não tinha essa flexibilidade de questionar, de vamos entender aqui esse texto está dizendo isso, não está dizendo aquilo. Enfim, não tinha esse espaço. Isso era muito frustrante em vários níveis para mim, né? E aí a gente começa o trabalho de evangelismo. E desse trabalho de evangelismo, Deus faz com que as coisas avancem, cresçam tanto que se tornou uma igreja. Amém. E nessa igreja, a gente tem essa postura, onde nós temos a humildade de entender que nós não sabemos todas as coisas e que nós estamos aqui para aprender em igreja, para aprender mutuamente um com o outro. E qualquer coisa que houver um questionamento segundo a palavra de Deus, tem espaço de fala entre os membros da igreja. Isso para mim é a melhor coisa que tem, porque sinceramente, se eu tenho alguma coisa que eu estou lendo, que não está de acordo com o que está sendo falado, eu quero ter espaço para poder falar. E eu quero que isso seja ouvido, isso seja discutido, isso seja pensado, porque eu quero entender se eu estou errado. E se eu não estiver errado, eu quero que aquilo seja trazido para todos, que o pensamento, aquela Bíblia, aquela doutrina, aquela palavra de Deus está de acordo com o que está escrito no texto. Enfim, então nossa igreja difere nessas questões. Entretanto, o mundo não vê isso com bons olhos. Quando eu ouço o pastor Francisco falando, eu percebo uma certa hesitação em alguma medida em relação a isso que eu vou falar agora, porque o mundo não aceita isso muito bem. Eu também sinto essa mesma hesitação em alguns pontos. Quando a gente fala assim, a gente não está aqui para dizer que a gente tem a resposta de todas as coisas concretas e fechadas, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. A gente está aqui aberto para, se alguém trouxer um texto e disser assim, isso que você está falando não está de acordo com a palavra de Deus, a gente está aberto para poder entender diferente. Quando a gente se coloca dessa maneira, o mundo ouve. Essa igreja é uma igreja insegura, uma igreja que não fala com certeza das coisas, né? Só que muitas pessoas ignoram o que verdadeiramente é.
quando a gente está aqui em igreja, a nossa igreja, a gente, quando tem um texto em que a gente está em dúvida, o que aparece nas pregações gravadas não é nenhum centavos do que a gente já discutiu desse texto. A gente já debateu, já foi, já voltou, já lemos a Bíblia inteira para poder chegar em algum ponto. Trouxemos vários outros textos, as discussões, o pastor Francisco traz vários pensamentos que tem por aí acontecendo no mundo em paralelo. A gente debate a torta e direito. Por exemplo, a escola bíblica dominical que a gente tem aqui, eu gostaria que as crianças prestassem bastante atenção. É uma coisa que você não vai encontrar em outras igrejas, e não quer dizer que nossa interpretação, nossa profecia, nosso espírito de profecia ou de sabedoria de Deus, de doutrina de Deus, seja menor do que os outros. Muito pelo contrário. A gente entra nesses debates com pessoas de fora, eles não conseguem argumentar mais do que um versículo. Não tem respaldo nenhum. Não tem respaldo nenhum. Você fala assim, mas isso que você está falando tem respaldo bíblico? Porque isso aí é só falácia. E eles falam isso com certeza. E aí vem a grande questão que a gente vai tentar entender hoje. Primeiro ponto, estamos errados em ter uma postura de humildade frente à Bíblia? Então lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 5, agora sim vamos começar a ler os versículos. Normalmente nas nossas pregações tem muitos versículos. Eu tentei limitar um pouquinho mais os versículos hoje, calculei mais ou menos, eu adicionei alguns agora à tarde, então estava em 50, deve ter ido para uns 60, 65. Mas vamos tentar ler todos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que me vê ou de mim ouve. Isso é Paulo falando. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, então preste atenção, Paulo tem coisas reveladas para ele, e isso é excelente, mas para que ele não se exalte, olha o que ele fala, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não devemos nos exaltar na excelência da sabedoria, da revelação que Deus nos dá. Muito pelo contrário, o nosso espírito deve ser sempre de humildade frente à palavra de Deus, frente às coisas de Deus, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Isso aí, então, se esse Satanás foi enviado para esbofetear a Paulo, para ele não se exaltar, isso foi enviado e permitido por Deus, foi permitido por Deus para que fosse feito dessa maneira, para que exatamente ele não se exaltasse. Exatamente o contrário do que a gente vê por aí. As pessoas estão se exaltando no seu próprio conhecimento e fala com arrogância e prepotência. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então preste atenção, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu acho que eu tenho todo conhecimento, tem espaço para crescimento? Tem espaço para aperfeiçoamento? Não. Então o que Deus fez com o próprio Paulo ali, permitiu que acontecesse com Paulo? Que ele fosse esbofeteado por Satanás, para que ele não se elevasse, para que ele não ficasse se achando, para que ele não fosse soberbo. Bom, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Bom, beleza. Então, entendemos aí Paulo dizendo que ele se exalta na fraqueza dele, porque a gente só é forte se a gente estiver em Cristo Jesus. A gente só é forte se a gente tiver espaço para Cristo Jesus crescer em nós. E como que a gente faz isso? Tendo humildade. Não ensoberbecendo, né? Então essa é a postura dessa igreja. A gente quer se portar com humildade frente à palavra de Deus. Não entendendo como se a gente já soubesse todas as coisas. Muito pelo contrário. Estamos aqui para aprender sempre. E um com o outro, né? Não quer dizer, entretanto, que agora a gente vai entrar nessa parte, que qualquer um consiga nos questionar, que qualquer um consiga vir aqui e levar qualquer vento de doutrina para dentro dessa igreja. Muito pelo contrário. A nossa postura de humildade é para que a gente se fortaleça em Cristo e para que a gente não dê brecha para o inimigo entrar e fazer aquilo que a gente não quer que aconteça.
é ser levado por qualquer vento de doutrina. Então é exatamente o contrário. A nossa humildade é para que a gente fique forte, e não para que a gente fique fraco. Enquanto que a soberba daqueles que são soberbos faz com que eles sejam fracos, mesmo sem perceber. Amém. São levados por qualquer vento de doutrina. Aí, lá em Romanos 16, 17, diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Quem aqui então é simples? Aquele que se ensoberbece no seu próprio conhecimento, aquele que acha que sabe muita coisa, porque esse não entendeu que é fraco e não se vangloriou na sua própria fraqueza, para que Cristo exaltasse. Porque quando a Bíblia diz, por exemplo, que o valente vigia sua casa armado, quem é o valente que pode todas as coisas, que combate qualquer inimigo que vier? O Espírito Santo. Quem não é forte o suficiente para combater e é fraco frente, inclusive, a Satanás? Eu, quanto homem. Então, se eu quero crescer, se eu quero combater, eu tenho que estar em espírito e não na minha carne, não no meu conhecimento, não na doutrina, não nas tradições dos homens, mas na doutrina do Espírito Santo. Enfim, em 1 João 4:1 diz: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então a gente viu aí que vão vir pessoas, falsos profetas, que vão tentar corromper os ensinamentos de Jesus Cristo. Vão tentar levar o nosso entendimento cativo. Como que a gente faz isso? Provando os espíritos. Primeiro, tentando entender, se aprofundar na palavra de Deus, tendo humildade para isso, andando em espírito desta maneira e não na soberba da nossa própria carne. E aí a gente pode contestar, pode tentar entender se aquela palavra é de Deus ou não é. Só que a gente só pode fazer isso se a gente tiver de ouvidos atentos para poder entender, inclusive as nossas próprias fraquezas. Porque se alguém vem, por exemplo, vamos dizer assim, alguém vem e fala que... Eu vou fazer um exemplo que eu vou trazer no final, então eu vou adiantar ele em alguma parcela. Alguém vem e fala que os judeus que estão lá em Israel hoje são o povo eleito. Ah, mas você vê lá na Bíblia, está lá escrito assim, assim, assado. Beleza. Eu vou trazer esse exemplo mais para frente, por isso que eu não estou entrando nele a fundo. Se eu não tiver humildade, aí beleza, eu estou lendo a minha Bíblia, li lá o que estava falando sobre os judeus, sobre Israel, etc. Quem é o povo eleito, quem não é. E aí eu venho para essa pessoa e falo, mas e esse texto aqui? Se a pessoa tiver humildade, ela vai parar para poder entender aquilo. E tiver o Espírito Santo de Deus. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, nem adianta, que não vai entender mesmo. Vai tentar entender aquilo. Se tiver humildade. E vai aprender o que a palavra de Deus está dizendo de fato. Se não tiver humildade, vai continuar sendo enganada. E vai ser enganada. Fácil dessa maneira, porque o conhecimento do homem não é absolutamente nada. Não vai dar a esta pessoa segurança suficiente para ela se manter firme até o final. Amém. É isso, ponto. Então, inclusive, olha só, não vai ouvir aquele que é de Deus. Porque quando nós, homens de Deus, falamos das coisas de Deus e as pessoas não ouvem a palavra de Deus, eles não são de Deus. Eles não conseguem ouvir a palavra de Deus. Eles não conseguem entender o que Deus está dizendo. Enfim, devemos então, sempre com humildade, entendendo que existem os falsos profetas. Esses falsos profetas foi só um adendo, foi uma parcela fora da continuidade do meu enredo. Existem os falsos profetas, então estou deixando alertado, existem os falsos profetas, existem as pessoas que querem enganar, e esses são precisamente aqueles que são soberbos, aqueles que são necios, aqueles que acham que sabem todas as coisas, mas que têm doutrina, na verdade, de homem. Esses vocês podem pegar umas dicas, por exemplo. Primeira forma de você descobrir se a pessoa é um falso profeta ou não. Salvação. O que fala sobre a salvação? Esse é o primeiro ponto. Amém. Né? O primeiro ponto é salvação.
Aí beleza, falou salvação mais ou menos, não deixou muito claro qual é o posicionamento dele. Vamos para os próximos pontos, né? Os próximos pontos aí de onde vem as doutrinas, o que está sendo falado, doutrinas mais básicas, mais fundamentais, né? Enfim, dessa maneira a gente vai provando os espíritos se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Enfim, eu ia dar outro exemplo, por exemplo, mulher pregando, pastora, a Bíblia diz que é exatamente contrário a isso. Provando o Espírito aqui, você não está seguindo a palavra de Deus, então você não está sendo o Espírito de Deus. Enfim, com isso, temos os falsos profetas, os soberbos, aqueles que não querem ouvir, que não querem aprender, porque se chegar e falar, por exemplo, mulher não pode pregar. Ah, não, mas não é assim, é claro daquele tempo, ou então se a palavra de Deus diz aqui, por exemplo, Débora, não está querendo ouvir, porque a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Muito clara sobre o papel da mulher na igreja. Enfim, lá em Provérbios, por favor, diz que, ainda na continuidade, agora vamos voltar para o ponto de ser humilde e que a gente deve aprender sempre e continuar crescendo na palavra de Deus, tá? Em Provérbios capítulo 16, versículo 19 até o 23, vai falar exatamente isso. Amém. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Agora 22. 16, 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Então, aqui a gente viu claramente que é melhor ser humilde com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Fala sobre sabedoria, sobre quem tem, sobre quem não tem, sobre como aumentar em ensino. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Falou muito sobre crescimento na sabedoria de Deus, como aqui, por exemplo, para ser humilde, né? Enfim, Colossenses capítulo 1, versículo 9, por favor. Do 9 até o 11, que a gente vai. Estou mostrando esses textos agora para a gente entender que é importante que a gente continue com humildade e crescendo na palavra de Deus. Em Colossenses 1, versículo 9 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então aqui, não é só para conhecer a vontade, não é só para ter conhecimento da vontade de Deus. Além disso, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro espiritual. Deus em verbo se fez carne, Deus que era verbo se fez carne, andou entre nós, falou tudo que ele tinha para falar, usou os profetas de Deus ao longo de toda a história da humanidade para poder falar a sua palavra, guardou a sua palavra, preservou a sua palavra ao longo de todos os anos, o que era para chegar até nós chegou. Isso tudo é um movimento espiritual de Deus, uma preservação espiritual de Deus para a palavra dele, para o conhecimento dele, para o conhecimento de Deus. E também, obviamente, material, porque a Bíblia está aqui nas nossas mãos hoje em matéria também, né? Sim, também. Mas é um livro espiritual. Bom, enfim, então para a gente conhecer e aumentar em sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então a gente cresce na sua vontade, no conhecimento da sua vontade, sabedoria e inteligência espiritual. Esses 3 pontos são o que faz com que a gente cresça no conhecimento de Deus. Eu não quero me estender muito, nas pregações da gente, a gente não tenta se estender muito nos detalhes de cada palavra exatamente, porque isso faria com que a pregação fosse só sobre esse único versículo, né? E não é a intenção. A intenção aqui é dar continuidade na ideia geral do que eu trouxe para falar hoje. Então, beleza, entendemos sobre a humildade, entendemos como é a postura dessa igreja, como ela é diferente das outras igrejas que falam soberbamente no seu próprio coração e não tem espaço para humildade, para poder querer conhecer mais de Deus, como os falsos profetas usam essa soberba para poder enganar a muitos que querem uma resposta. As pessoas estão ávidas por respostas, eles querem alguma coisa palpável, não querem ter a preocupação de estudar a Bíblia, de crescer em Deus, de conhecer Deus, e aí vem a importância de crescer na palavra de Deus, que é o terceiro tópico que eu trouxe. E agora a gente vai entrar no 4º tópico, que é cuidar
termos cuidado a falar sobre Deus, ter certeza que as coisas que nós estamos falando estão de acordo com a palavra de Deus, porque a única forma que nós temos para saber, provar o Espírito e saber que nós estamos crescendo em conhecimento de Deus, é se aquilo está de acordo com a palavra de Deus e não com a doutrina dos homens. Amém. Como que a gente sabe isso? Em Jó, como que a gente sabe isso e como que a gente sabe que Deus quer que a gente tenha esse cuidado? Em Jó, capítulo 38, versículo 1 ao 4, depois do 19 ao 21, amém, a gente vai entender então nesse momento que Deus tem esse cuidado conosco de falar, de pontuar isso para a gente, que nós não conhecemos as coisas de Deus perfeitamente e que nós devemos buscar esse conhecimento e que esse conhecimento a gente vai continuar adquirindo até o final das nossas vidas. Conforme a Bíblia diz, hoje vemos como espelho por enigma, mas então veremos conheceremos como também somos conhecidos, né? Então, até o final das nossas vidas, nós não vamos conhecer perfeitamente. Por isso que quando o pastor Francisco traz o capítulo 12, e a gente está aqui debatendo as coisas que hoje Deus nos revelou, ele fala, pontua, a gente não tem perfeito conhecimento, e não temos. Aquele que disser, eu sei exatamente como vai ser, essa pessoa está enganada. Ela pode estar certa sobre o que está dizendo, mas está enganada sobre ela mesma. E não tem humildade. E se não tem humildade, ela vai cair no erro em algum momento. Amém. É isso, é ponto. É exatamente sobre isso que eu estou querendo falar hoje. Então, Jó, capítulo 38, versículo 1 diz, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. E perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Então, Deus está falando aqui para Jó, né, que agora você não está falando que sabe todas as coisas, e as pessoas que estão com você também não estão falando a mesma coisa, estão falando que conhecem de Deus, que sabem das coisas. Então, agora, beleza. Cinge seus ombros como homem, e você vai me ensinar. Como é isso? Quem vai ensinar para Deus? Mas Deus fala isso. Você vê como que é afrontoso quando a gente sobe no púlpito ou em qualquer lugar e fala a palavra de Deus com esse tipo de soberba. Deus não se agrada disso. Aqui ele deixou muito claro isso. Quem tem dúvida sobre isso é só ler Jó, né? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Então, um monte de gente aí dizendo que é inteligente, né? 19, versículo 19. Onde está o caminho? Onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragues aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Agora eu vou dar uma pausa aqui. Eu não ia falar isso nesse momento não, mas eu vou falar, porque conforme eu falei, eu estava ouvindo hoje, por acaso eu ouvi essa pregação e me gritou muito aos ouvidos. Essa pessoa da escola da Igreja Batista Bíblica, né? Ela num congresso falando sobre a perseverança profética, enfim, vou ler depois que eu escrevi o título, uma pregação dele sobre isso. Estava falando que ele se lamenta muito pela descrição de Deus na Bíblia, em Gênesis, falando sobre a criação do mundo, que Deus usou poucos capítulos para poder descrever ali a criação do mundo, que ele poderia ter descrito mais, poderia ter falado mais, mas que os homens depois vieram a entender melhor e a explicar esses pontos. Você vê o tamanho da arrogância, da prepotência. E aí, esse texto que eu estou lendo aqui, cabe perfeitamente. Né? Cabe perfeitamente. Então, eu acabei de ler aqui o versículo 19, 20 e 21, né? Onde está o caminho, mora a luz, e quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que estragas os seus limites e para que saibas as veredas da sua casa. De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Eles já eram nascidos, por isso que eles sabem de tudo. Os homens de hoje eram nascidos naquela época, por isso que eles falam com tanta certeza das coisas que eles não sabem. Em Jó, capítulo 4, versículo 6 ao 14, diz o seguinte: então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, de novo, cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também, 40, agora 8. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz?
Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Deus está deixando muito claro aí o tamanho do nosso poder. Nenhum. Nós não temos poder para nada. Nem para humilhar os soberbos. Amém. Nada. E aí Deus está dizendo isso para Jó. Ainda assim, Jó capítulo 42, versículo 1 até o versículo 6, Jó responde ao Senhor. Jó responde ao Senhor o que a gente veio a entender na escola bíblica sobre Jó. Quem quiser assistir tem lá todos os capítulos. A gente entendeu exatamente essa resposta de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tu tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, nessa altura do campeonato da vida dele, já era idoso. Ele já tinha vivido uma vida repleta para Deus. Ele amanhecia, depois dos finais de semana, das festas dos filhos, ele fazia oferendas a Deus para poder pedir perdão pelos pecados que os filhos poderiam ter cometido. Ao longo da Bíblia ele relata, ao longo do livro de Jó, ele relata tudo que ele fazia, toda a postura dele frente ao mundo, frente às coisas, e como ele agia bem. E mesmo assim, nessa hora, ele reconhece a baixeza dele, porque ele é falho, porque ele não tem todas as respostas, porque ele fala sem conhecimento, e Deus mostrou para ele isso. E ele veio ali e se humilhou, e se mostrou, botou no lugar dele mesmo, e falou: me ensina porque eu preciso entender. E ele já era idoso, tendo vivido uma vida para Deus. E quando Deus fala dele no começo do livro, fala que ele era um homem segundo o coração dele. Não, isso era Davi, desculpa. Que ele era um homem perfeito em seus caminhos. Justo, reto, se apartava do mal. Né? Enfim. Agora, nós vamos entender tudo. 1 Coríntios capítulo 13. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos entender tudo que temos para saber acerca da Bíblia. Nós vamos conhecer todas as coisas. Todas as profecias nós vamos ter respostas, vamos saber tudo que está escrito, como vai acontecer no livro de Apocalipse. Sabendo tudo que está escrito, podemos saber, a gente pode decorar o livro de Apocalipse. Agora, podemos entender todas as coisas que o livro de Apocalipse tem escrito ali para nós? Olha, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, que diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então Paulo está dizendo aí que apesar de ter chegado a ser homem, ele ainda não tem perfeito conhecimento completo, com entendimento do que é de Deus, que é Deus, de quem é Deus, de todas as coisas de Deus, de todas as profecias. Agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Né? Não é isso que Paulo está dizendo? Que ele não tem conhecimento de todas as coisas? Amém. Amém? Em Daniel, capítulo 8, versículo 26 e 27, a palavra de Deus diz o seguinte: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então aí em Daniel também estava dizendo que não havia quem a entendesse, quem entendesse a visão, porque era para muitos dias ainda à frente. E naquele tempo ainda não havia quem entendesse. Não é simples isso? Mas ele falou, olha só o que ele falou: a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela está aqui escrita, é a verdade. Mas não é necessariamente uma coisa que nós vamos entender. Amém. Em Lucas,
24 até capítulo 24, versículo 25 até o versículo 32, só para deixar claro, não é uma coisa que necessariamente a gente vai entender, se Deus não nos quiser dar entendimento. Mas, deixando claro, voltando ao início, que Deus só vai dar esse entendimento, só vai abrir o entendimento para aquele que for humilde para recebê-lo, para aquele que entender que não sabe das coisas, que precisa que Deus explique as coisas para a gente. Porque aquele que é soberbo não tem espaço para crescimento. Aquele que já sabe as respostas não tem espaço para ouvir alguma coisa diferente. Lucas 24, 25 diz: E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aí Paulo também falou lá em cima, né, que ele não quer ser nécio, né, gabando-se a si mesmo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Preste atenção, que esses aqui são discípulos de Jesus Cristo, já no final do livro de Lucas, quando Jesus Cristo já foi crucificado, já foi ressuscitado, e está ali falando, abrindo um entendimento para essas pessoas que já ouviram ao longo de 3 anos Jesus Cristo pregando. Além de serem judeus que já sabiam todo o Velho Testamento, que era lido nas sinagogas, etc. E aí Jesus Cristo estava abrindo o entendimento de todas as Escrituras, explicando para eles tudo o que achavam de Jesus Cristo nas Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Então ali Jesus Cristo abriu os olhos dele para que eles reconhecessem que ele é Jesus Cristo, e para que eles entendessem as Escrituras de Deus. Amém. E no versículo 45 ainda ele diz: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, ali estava Jesus Cristo abrindo o entendimento para esses discípulos dele, que seguiram ele, para eles entenderem as Escrituras. Você vê, eles estavam ali, absorvendo da palavra de Deus, em todos os tempos, com Jesus Cristo, todos esses anos, vendo os milagres, vendo as coisas, e ainda assim não entendiam. E ainda assim precisavam que Deus abrisse o coração deles para eles entenderem o que a palavra de Deus diz, para eles reconhecerem a Jesus Cristo. Mas isso só recebe quem é humilde. Jesus Cristo falou para ir a Ele como meninos, não como homens feitos, não como doutores do conhecimento. Conforme Ele mesmo fala, que se você botar um vinho novo no odre velho, vai estragar, não é isso? E um pano novo, fizer remendo com o pano velho, também faz ruptura, não é isso? Exatamente. Deixa essas coisas do homem e vai ouvir, vai ver, vai entender a palavra de Deus. Então chegamos no final e agora eu vou entrar com os versículos extras que eu tinha prometido e falar sobre o pastor Alexandre Dutra na pregação Perseverando na Visão Profética, tá? Só para deixar uma coisa clara, eu vou trazer só um pedaço muito pequeno da pregação dele, que, né, tem um longo período de tempo, realmente não daria para fazer tudo, mas ele é a pessoa que fala em hebreu. Sabe aquela pessoa, sempre tem aquele amigo, em hebraico, desculpa, sempre tem aquele amigo que fala inglês e que gosta de introduzir umas palavrinhas em inglês, né, para ficar mais estiloso, para ficar melhor do que os outros, né, e tudo mais. Ele é o tipo de pessoa que prega usando umas palavras em hebraico o tempo todo. Muito sábio, exatamente isso. O cara usa uma palavra em hebraico, porque aqui o que a palavra de Deus diz em hebraico, é tal palavra, o que quer dizer isso? Está escrito em português, inclusive. Né? Que ele fala assim, criou, foi a criação e formou. João Ferreira de Almeida teve esse cuidado de botar criou e formou. Se você quer entender que essas duas palavras têm uma formação diferente lá no hebraico e tudo mais, João Ferreira de Almeida botou diferente. Precisa dessa palhaçada de falar em hebraico. Exatamente. Mas enfim, essa pessoa ao qual eu estou fazendo referência, essa pessoa pregou, essa pregação, o título é Perseverando na Visão Profética. É uma palestra
defendendo os judeus, basicamente. Tá? Os judeus de hoje, que estão lá em Israel, dizer que eles são o povo de Deus, o povo eleito. Basicamente a pregação dele é sobre isso. Trouxe um monte de dados sobre os judeus, inclusive ele trouxe uma coisa que foi curiosa para mim, porque eu não estudo exatamente essas coisas, né? Enfim, eu estudo a Bíblia, não estudo essas coisas, mas ele trouxe para mim dizendo o seguinte, trouxe na pregação dele lá dizendo o seguinte, que o Israel, depois de restabelecida, ela começou sendo uma nação de política, né, socialista, mas que não deu certo, eles foram para o capitalismo. Olha que coisa interessante, não é? Não sabia disso, não. Socialismo, inclusive, na Bíblia não existe, e aí você tem ali eles indo para o capitalismo depois que, enfim, uma curiosidade, não, só achei curioso, né? Que uma das coisas que ele fala é isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, foi um texto que ele trouxe para poder, e agora, então concluímos basicamente a mensagem de hoje sobre o que eu queria falar, já falei, ter humildade, crescer sempre, cuidado com as pessoas que vão tentar transtornar o conhecimento de Jesus Cristo, sendo soberbos, porque são soberbos, eles falam com certeza os erros deles, aquela coisa, fala errado, mas fala com certeza, fala com firmeza, que a pessoa vai acreditar, é mais ou menos isso, né? Então, continue no crescimento, continue estudando a Bíblia, se tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa que está escrito na Bíblia, traz, vamos entender junto, essa é sempre a nossa proposta, vamos entender junto, né? Enfim, e nós não vamos ser levados por ventos de doutrina qualquer, porque nós estamos preocupados com a palavra de Deus. Porque não somos nécios. Nós não glorificamos nós mesmos. Nossa glória está na palavra de Deus. Amém. Por isso que quando a gente olha assim para as pessoas, elas falam assim, não, tal coisa, deixa eu ver o que está escrito na Bíblia, peraí. Vamos ler aqui, porque eu não sei nada, o que eu sei está escrito. Né? Enfim. E aí ele estava falando, uma das palavras que ele usou foi hermenêutica. E aí o dicionário diz que a hermenêutica é o seguinte, ciência técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, interpretação dos textos, o sentido das palavras. E o texto 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, ele trouxe no seguinte contexto, pastor Francisco e irmãos da igreja, olha só que coisa interessante. Se vocês tinham dúvida sobre a hermenêutica, sobre essa hermenêutica, não tem mais. Porque Deus aqui separou exatamente, dizendo que há sim uma diferença entre os judeus, os gregos e a igreja de Deus. Olha que coisa interessante. Ele falou, com esse texto você não tem mais dúvida. Os judeus é uma coisa, o povo de Deus Pai, lá do Deus do Antigo Testamento, os gregos, né, e a igreja de Deus do Novo Testamento. Foi o esclarecimento que ele trouxe. Totalmente errado, né? No versículo 33 diz, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então ele está dizendo ali que realmente os judeus são uma coisa, os gregos são outras, e a igreja de Deus é outra coisa, né? E que ele fala tudo e faz tudo, Paulo aqui, porque aqui ele fala, o que acontece? Nesse versículo ele fala como se fosse Deus dizendo que existe diferença entre esses três grupos, e que um é o povo eleito, que é os judeus, outros são os gregos, que são os gentios, e outros são a igreja de Deus, salvos por Jesus Cristo no Novo Testamento. Aquele que era longe, que chegou perto, né? E aí ele está dizendo que é Deus que está dizendo, mas Paulo, botei o versículo de baixo, porque quem está dizendo isso é Paulo. E Paulo está dizendo isso para que todos sejam salvos. Judeu, grego, qualquer um. Porque Paulo é judeu, romano, que é grego, né? E cristão. Exatamente isso. Paulo mesmo era judeu. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, então a gente estava no versículo 32, agora a gente vai no versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo sentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E depois a gente vai ler em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 ao 25, tá? Mas só para eu comentar aqui, primeiro Paulo está deixando muito claro para a gente, para todos, que a pedra espiritual que eles rejeitaram é Cristo. O povo do Antigo Testamento, o povo do Novo Testamento, para ser salvo, tem que crer em Jesus Cristo. Sempre foi a mesma coisa. E Deus, o que ele fez referência ao Deus do Antigo Testamento e ao Deus do Novo Testamento, é um Deus só. Mas fiel é Deus, que é fiel em todos os tempos para aquele que crê em Jesus Cristo. E todas essas coisas foram feitas em figura, para que a gente entendesse qual era a vontade de Deus, que creamos em Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. É em 1 Coríntios 9, do versículo 19 a 25, ou seja, não faz diferença entre quem era naquele tempo, quem é desse tempo, quem é de uma nação, quem é de outra nação. Todos foram feitos de um só sangue. Amém. E é isso, acabou. O que Deus fala sobre isso é exatamente isso. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao versículo 25 diz: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, Paulo está dizendo aqui que ele se fez como judeu. E ali naquele texto, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, ele está dizendo exatamente isso. Você está entendendo que você é judeu, que você é diferente? Você está entendendo que você é grego, que você é diferente? Você está entendendo que você é qualquer um e é diferente? Se você quer ser igreja de Cristo, crê em Jesus Cristo. Amém. É ponto, é exatamente isso que ele falou aqui. Fiz-me como tudo para todos, para que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Bota aí no contexto, é a mesma coisa que ele está falando, judeu, grego. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, a igreja de Deus. Amém. E aí, ele vem com várias ideias históricas, inclusive dizendo que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Enfim, parte da história do mundo que não está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual, é o que Deus quis preservar para a gente conhecer, ter muito estudo, conforme Salomão falou, é enfado da carne, é para poder nos levar ao desconhecimento de Deus. Pelo contrário, não é para levar ao conhecimento de Deus, a palavra de Deus é simples, e a gente vai ter entendimento da palavra de Deus se tivermos humildade para nos portarmos, nos prostrarmos frente à palavra de Deus e aprender o que está escrito com coração humilde para o Espírito Santo de Deus nos revelar as coisas dele, as escrituras dele. Por isso que essa igreja tem essa postura. Dizer para nós, por exemplo, a profecia, você deveria ter um coração mais profético para entender as escrituras de Apocalipse. As pessoas se amontoam ao longo de todo o mundo para falar asneiras sobre a palavra de Deus, que são derrubadas com qualquer versículo que está em Apocalipse. A gente consegue derrubar a história que eles criam. Porque, primeiro, o livro de Apocalipse é um livro de profecia, do que vai acontecer. Segundo, conforme a gente entendeu hoje, nós não vamos ter entendimento de todas as coisas de Deus. E é assim de propósito, para a gente se manter humilde. Porque aquele que muito sabe, muito se acha, se torna soberbo e vai ser abatido. Então, a Bíblia nos ensinou isso. Espero que eu tenha passado essa mensagem claramente hoje. Se não tivermos humildade, nós seremos abatidos, porque nós seremos soberbos em nós mesmos, na nossa própria presunção de achar que sabemos alguma coisa, mais do que deveríamos saber. E
Se fosse tão verdadeiro que o que falta é o espírito de profecia, por que estaria aí o mundo todo corrompido, falando várias coisas sobre Apocalipse? Por que o pastor Francisco traria mais de 50 entendimentos sobre uma profecia específica? Se fosse tão claro assim. E se fosse tão claro assim, por que a maior parte das pessoas que creem, dizem crer, creem o erro? Não creem o que está escrito de verdade. Então não é tão claro assim, não é verdade? E nós temos a humildade de reconhecer que nós não sabemos todas as coisas. E que nós estamos aqui para aprender. E se quem ouve e quem participa da escola bíblica online com a gente, entenda, queira ou não, e aí se quiser participar, se quiser ouvir, é entender que nós temos humildade para poder nos prostrarmos e entendermos que nós não somos sábios para poder saber tudo que está escrito na palavra de Deus, que estamos aqui para aprender. E a igreja como um corpo, ela cresce junto no conhecimento de Deus. E essa é a nossa proposta quanto igreja. Quanto igreja. E eu vou dizer, pelo Espírito de Deus eu digo hoje, nós com isso somos mais fortes do que aquele que se sente mais sábio e mais forte que os outros, porque nós nos gloriamos nas nossas fraquezas, para que o Espírito de Cristo abunde em nós. Amém. E essa é a palavra de hoje.